Olá pessoal, meu nome é Gabriela, sou diretora de auditoria e nós seguimos aqui com mais tópicos voltados para o tema de auditoria. Nós iniciamos aqui algumas discussões referentes à estrutura do relatório do auditor. Falamos um pouquinho de como esse relatório é estruturado, os principais parágrafos e informações que são contidas nesse relatório. E explorando um pouco mais esse tema, dentro do relatório do auditor, contém um aspecto, né, uma parte, um tópico dedicado para ressaltar ali as responsabilidades da administração e da governança, né, pelas demonstrações financeiras. Então, esse é um tópico bem importante e é onde fica claro ali quais são as responsabilidades. Por que eu tenho que colocar a responsabilidade da administração no relatório do auditor, né? O auditor precisa deixar claro, né, para os leitores e para todos, e isso é formalmente documentado por meio da proposta de trabalho que nós enviamos para o nosso cliente, por meio das representações todas que são necessárias, representações formais, né, que são necessárias para um processo de auditoria. E dentro do relatório do auditor precisa ter um aspecto, uma parte dedicada para essa questão. Então é muito comum vocês avaliarem dentro da opinião de auditoria um parágrafo chamado responsabilidade da administração, onde deve ficar claro que a administração ela é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras, né? E ela vai informar sobre quais normas, né, essas demonstrações elas foram preparadas. Então isso tem que ficar claro e informar que essas demonstrações elas estão ali livres de distorções independente se causadas por fraude ou por erro, né? Então tem ali a responsabilidade da administração. E um outro aspecto importante também que é destacado nesse parágrafo é que as demonstrações elas foram ali preparadas, né, pela administração, enfim, e elas são preparadas sobre o pressuposto de que o grupo, a companhia, acredita que vai continuar operando, né? Então, o aspecto de continuidade operacional, ele também é ressaltado nessa parte onde a gente ressalta a questão aí das responsabilidades da administração, né? Então, essas são acho que os principais aqui informações que precisam conter, né? A companhia, ela acredita e é responsável pela quantidade operacional da empresa que está sendo auditada e, por isso, né, todo esse aspecto aí está sendo refletido dentro das demonstrações. Então, isso é um dos tópicos aqui que contempla o relatório do auditor. E aí existe também um parágrafo de responsabilidades do auditor pela auditoria dessas demonstrações financeiras. Nesse parágrafo, o auditor ele vai mencionar o objetivo, né, da auditoria, que de fato é obter segurança razoável para que essas demonstrações estejam livres de distorções relevantes, né, para que a gente possa emitir com segurança a nossa opinião. E a segurança razoável, ela é um alto nível de segurança, mas né, a gente também ressalta que não é uma garantia de que a auditoria eventualmente aí não possa se deparar com alguma distorção importante. Ela é uma garantia, claro que tem toda uma norma, tem uma série de diretrizes que são estabelecidas dentro da metodologia, mas fica claro essa questão de alguma distorção que pode ser eventualmente causada por fraude ou por erros, né? Então, esse é um dos aspectos que está abordado ali dentro das responsabilidades do auditor. E aí, a gente segue completando aqui os detalhes, né, da responsabilidade do auditor e que a gente informa que foram identificados, né, e avaliados ali os riscos de distorções relevantes nessas demonstrações, né? Então, o trabalho de auditoria um dos aspectos fazer essa avaliação dos riscos, né, dos riscos inerentes e dos riscos de controle que eventualmente surjam ali, você precisa tratar isso de forma adequada,
né? Então, dentro desse parágrafo aqui, a gente fala um pouco disso. Depois que nós obtivemos um entendimento dos controles internos relevantes, né, da auditoria para planejar todo o procedimento, enfim. Mas que, claro, a gente não está ali para emitir uma opinião se os controles internos são eficazes ou não, mas a gente utiliza o ambiente de controles internos da companhia para obter o entendimento dos processos, né, e principalmente de como esses processos impactam ali as demonstrações financeiras, informações que estão alimentando as demonstrações financeiras. Então, também tem um parágrafo dedicado para mostrar como o processo de auditoria, né, e qual a responsabilidade do auditor perante essa questão dos controles internos. Nós também afirmamos que as políticas contábeis elas foram avaliadas, né, então um aspecto super importante é a gente entender as políticas contábeis e a razoabilidade das estimativas contábeis que foram ali aplicadas para as divulgações que estão sendo feitas pela administração. E dentro do contexto de estimativa, e aí envolve um risco maior, né? As estimativas normalmente elas são bastante, tem bastante foco ali dentro do processo de auditoria, porque envolve um grau de incerteza, então o auditor precisa entender claramente como a administração determinou, como ela apura ali os números, né, que estão divulgados, que depende de estimativas. Isso é um aspecto importante. E as políticas contábeis inevitáveis, né? A gente precisa entender como a administração atuou, enfim, os aspectos ali das práticas contábeis, tá? Nós também concluímos sobre a adequação do uso pela administração da base contábil com relação à continuidade operacional. Então, tem ali, né, uma clara exigência e responsabilidade da administração sobre esse aspecto, e nós, enquanto auditores, temos ali que ter as evidências adequadas, né, que afaste qualquer conclusão que possa significar algum risco de incerteza relevante de que a companhia de repente não tenha condição de continuar com a sua capacidade operacional, né? Então isso também é algo que a gente avalia dentro do aspecto ali do processo de auditoria. A gente também fala sobre a questão da estrutura, né, e o conteúdo das demonstrações e divulgações que foram feitas. É nossa também responsabilidade fazer uma avaliação dessa apresentação geral. Então, o auditor, ele faz uma auditoria dos números, né, ele detalha ali toda a contabilidade da companhia e, no final, ele também é responsável por fazer a avaliação e conclusão sobre essa estrutura e adequação das demonstrações financeiras, as divulgações todas que estão sendo feitas pela companhia que está sendo auditada. E por fim, a gente também fala aqui sobre a questão das evidências de auditoria, né? Que nós obtivemos as evidências de auditorias apropriadas e suficientes referente às informações financeiras, referentes à atividade, que puderam permitir aí que o auditor expressasse uma opinião sobre essas demonstrações, tá? E que a gente é responsável pela direção, pela supervisão, enfim, pelo desempenho da auditoria e, consequentemente, pela opinião que está sendo emitida, né? E existe também um parágrafo que é dedicado sobre a comunicação que o auditor precisa manter ali com os principais níveis de governança da companhia. Então, nós afirmamos também que uma das nossas responsabilidades é que nós temos, né, nós nos comunicamos ali com os responsáveis pelas governanças, né, a respeito do alcance planejado, a respeito da época e de constatações eventualmente significativas da auditoria, né, que eventualmente possam até sinalizar alguma deficiência significativa no controle interno. Então, qualquer aspecto significativo, qualquer conclusão sobre alguma eventual deficiência ali de significativa, a gente precisa comunicar no nível razoável aí, de governança da companhia, né? Então, todos esses aspectos, eles estão englobados no parágrafo de responsabilidade do auditor perante ao processo de auditoria. E aí, com isso, nós encerramos aqui, pessoal, a questão da estrutura básica, né, do relatório do auditor. A gente olha ali, são algumas páginas, né, a gente entende que, de repente, é algo ali simples de ser feito, mas existe toda algumas questões que estão linkadas, estão direcionadas dentro desse relatório.
tá? Espero que vocês tenham aproveitado bastante e voltamos aí com mais tópicos referente à auditoria. Até mais, pessoal!